Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Nós vamos expor os dados aqui da audiência pública em relação à Secretaria Municipal de Saúde, né? Segundo quadrimestre de 2017. Eu acho que aqui da parte nossa, até os representantes aí dos diversos setores da saúde também, é legal a gente ter uma noção do que nós temos no momento, do que a gente conseguiu melhorar. Então eu vou falando e a gente vai comentando também em cima de alguns tópicos, tá? Pode passar. Aí as informações gerais, né, em relação à razão social, CNPJ, e endereço, pode passar. Em relação à parte de que me cabe, em relação à parte do secretário de saúde, do plano de saúde, o município tem plano de saúde, sim. O período agora letivo de 2014 a 2017, e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 16/12/2013, a ata número 234. Próximo. Próximo também. Aí os demonstrativos, né, do montante e fonte dos recursos aplicados. Né? Próximo. Aqui a receita de impostos municipais e transferências constitucionais e legais. Né? Aqui vale ressaltar, em relação ao último quadrimestre, né, o inicial nosso, que é de janeiro, fevereiro, março e abril, para o atual agora, que é de maio, junho, julho e agosto. Né? Os impostos municipais recolhidos agora, no momento, é de 33.503.000 aproximadamente. Né? No primeiro quadrimestre, nós tivemos um recolhimento de 38.900.000, quase 39 milhões. Aí distribuídos pelo IPTU, ITBI, ISS, imposto de renda retido na fonte, multas e juros, né? A dívida ativa e as multas e juros de mora da dívida ativa. A transferência da União nesse quadrimestre girou em torno de 14.366.000 aproximadamente. No primeiro quadrimestre tivemos uma transferência de 15.560.000. E a transferência do Estado nesse quadrimestre atual, nós tivemos 34.185.000 aproximadamente. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 43.548.000. Dessa forma, a receita total de impostos e transferências constitucionais, nesse quadrimestre, totaliza em torno de 82.054.000. No quadrimestre anterior, no primeiro quadrimestre, totalizou em torno de 98.070.000. Nós tivemos uma queda de arrecadação de 16 milhões, né? 16 milhões a menos de um quadrimestre para o outro. Isso gira em torno mais ou menos de 8,3% mais ou menos de queda na arrecadação. Próximo. Em relação aos demonstrativos das receitas e despesas, né, da parte dos recursos transferidos pela União, né, nos blocos de atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância em saúde, da assistência farmacêutica básica, da gestão do SUS e do investimento, nós tivemos uma receita de 9.500.000 aproximadamente. Né, e as despesas liquidadas em torno de 7.500.000. Em relação à parte do que cabe, só para comparação, nós tivemos aí um incremento também, né, da parte dos gastos, principalmente pelas despesas liquidadas, onde no primeiro quadrimestre nós deixamos algumas coisas empenhadas que foram liquidadas agora nesse próximo quadrimestre. Em relação aos recursos transferidos pelo Estado, o programa de glicemia, a receita de 29.000 mais ou menos mensais, no quadrimestre, e a despesa foi em torno de 81.000. O PAB estadual, a receita de 193.000 aproximadamente, por uma despesa de 355.000. Programa Aedes aegypti de 27.480 no quadrimestre, e a gente utilizou todo em. E o subtotal aí de 250.000 de receita para a despesa de 464.471 aproximadamente. Os rendimentos financeiros de 122.000, né, na aplicação, e o total de recursos federal e estadual, nós temos uma receita no quadrimestre de 9.800.000 e uma despesa de 7.900.000.
né? Isso daqui, proporcionalmente ao primeiro quadrimestre, ficou bem parecido, não tivemos muitas mudanças. Próximo. Em relação às despesas, né, em relação à parte pessoal em encargos sociais, nós tivemos aí de recurso próprio o gasto de 11.636.000, né, de recursos vinculados, né, de 1.156.000 mensais, aí em relação à parte do que diz respeito à parte nossa, e o total de 12.792.000. Comparando da parte nossa em relação à folha, nós tivemos até uma discreta redução em relação ao quadrimestre anterior. Prestadores conveniados, 5.819.000, de recursos vinculados, 5.185.000, totalizando aproximadamente 11 milhões. Isso daí são os recursos, particularmente em relação à Santa Casa. Nós tivemos um aumento de repasse para a Santa Casa em relação ao quadrimestre anterior. De material de consumo, nós tivemos aí de recurso próprio um gasto em torno de mais ou menos 1.748.000, recursos vinculados de 902, totalizando 2.650.000 aproximadamente. Também em relação a isso, né, mais a parte de insumos, né, que também ficou bem próximo do primeiro quadrimestre. As outras despesas correntes, em torno de 4.339.000, mais os recursos vinculados de 635.000, dando um total de quase 5 milhões, isso daí é mais em relação aos contratos em vigência e os serviços, né? Comparativamente, no subtotal aí que nós temos, de recursos próprios, 23.500.000, mais recursos vinculados de 7.800.000, no total de 31.423.000. Nós tivemos aí um aumento nos gastos, né, comparando com o quadrimestre anterior, em torno de R$ 2.700.000. Tá? Em relação à parte de obras e instalações, nós estamos ainda no saldo aí zerado, não tivemos nada de tão importante, relevante, mas na parte de equipamentos e materiais permanentes, sim, né? Nós saímos praticamente do zero no quadrimestre anterior, para um investimento aí de R$ 500.000, agora de recurso próprio, né? Recursos vinculados de 106, no totalizando R$ 607.000. Isso daí foi para aquisição de 3 veículos, agora recentemente, para a saúde, computadores para a gente informatizar e interligar a rede, e um aparelho de ultrassonografia. Tá? Da parte do total ali, de recursos próprios, então, totalizamos 24 milhões, recursos vinculados 7.900.000, num total de 32 milhões. Né? Isso tudo a gente vem aí sabendo que fizemos alguns reparos, estamos compondo algumas equipes, né? A principal situação que nós tivemos foi da composição de todos os setores que nós tínhamos déficits, aí, principalmente na parte pessoal, e na parte da infraestrutura que a gente encontrou. Próximo. Em relação à porcentagem de recurso próprio, então está totalizando em torno mais ou menos de 75%. Da parte da União, 23,48%. E do Estado, 1,45%. Muita gente às vezes fala, né, do Estado, puxa, do Estado tão pouca coisa, né? Na verdade, o Estado ele também tem a incumbência de outros deveres, né, para com os municípios. A parte do alto custo, a parte dos AMES, tanto a parte não médica como a parte médica das especialidades e também a parte cirúrgica, né? Então, o Estado também investe proporcionalmente a cada município, de acordo com a necessidade e com a pertinência de cada município em termos de estrutura. Os municípios que têm uma estrutura melhor, o Estado repassa uma quantia menor. Os que precisam, teoricamente, de mais recurso, mais investimento, o Estado investe um pouquinho mais nessas ocasiões. Próximo. Em relação à metodologia de cálculo, né, do CIOPS, no quadrimestre anterior, nós tínhamos aí, da dotação, em relação à receita do município, a gente vinha utilizando na saúde em torno de 21,5%. Nesse quadrimestre, nós aumentamos essa utilização de recurso próprio, ultrapassando aí os 15%, que teoricamente é por lei, né? A gente está beirando aí os 29%.
Com relação à situação financeira atual da prefeitura, em relação à queda de arrecadação e tudo mais, então nós particularizamos algumas situações, principalmente agora para a segunda quinzena de agosto, setembro e outubro, onde compraríamos somente o essencial, né? Vamos dizer assim, tiraríamos as circunstâncias de compra em estoque e principalmente para que tenhamos aí uma queda dessa dotação que está beirando aí os 29%. Próximo. Mas a média nacional está mais ou menos em torno de 27, né, Adão? Acho que mais ou menos nessas circunstâncias mesmo em relação à saúde. Próximo. As auditorias aí a gente vai passar também, que são investigações em relação à parte de internação da Santa Casa, a parte de APACs, coisas nesse sentido. Próximo. 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 Aí agora a gente entra no quadro aí de produções e serviços, né? Em relação ao CAPS-AD, né, de álcool e drogas, a parte agora desse segundo quadrimestre, o acolhimento ficou em torno de 85, número de acolhimentos, usuários admitidos 49, usuários em atendimento 91, e os cadastrados nos serviços, já excluindo a parte dos prontuários que existem, em torno de 508 pacientes. Só para comparativo, no outro quadrimestre, nós tínhamos um total de 459, né? E nesse quadrimestre nós temos 508. Dos pacientes atendidos, principalmente na psiquiatria, agora 239, na psicologia 140, a terapia ocupacional está zerado porque é funcionária em relação à parte da exoneração, né? Então nós não tivemos coletas de dados, mas isso da forma que vamos dizer assim, se faz necessário, a gente está tentando a redistribuição desses pacientes em relação à necessidade do setor. Na assistente social, 65, e na enfermagem, 235. Também tivemos um incremento, comparando com o primeiro quadrimestre, de 438 de pacientes atendidos, nós subimos para 679. Próximo. Dos procedimentos realizados no segundo quadrimestre em relação à psiquiatria, 223, psicologia, 235, a terapia ocupacional aí novamente zero, né? A assistente social, 79, a enfermagem, 308. Total de procedimentos realizados, 845. Também tivemos um incremento no total, né? De 649, nós passamos para esse total de 845. Próximo. No CAPS 2. O acolhimento, 340 pacientes, usuários admitidos, 32 e usuários em atendimento, 272. Nas consultas e atividades em relação à psiquiatria, 694, terapia ocupacional, 2.918, psicologia, 1.065, assistência social, 91, oficina terapêutica, 447 e a enfermagem, 1.501, totalizando número de consultas por atividade, 6.716. No quadrimestre anterior, nós tínhamos 4.532. Também tivemos um incremento bem importante, bem significativo no número de atendimentos. Próximo. Na saúde mental, no Bianchini, né, consultas e atividade. Na psiquiatria, 2.947 atendimentos. Praticamente dobramos em relação ao quadrimestre anterior. Terapia ocupacional, 346, psicologia, 840, e enfermagem, 2.222 atendimentos. Total de consultas, 6.355, frente a 4.870 que nós tínhamos no quadrimestre anterior. Próximo. Em relação à atenção básica, né? Clínica médica, ginecologia, pediatria e os atendimentos médicos nas unidades de estratégia de saúde da família, nós ficamos bem parecidos com o quadrimestre anterior. Já os dentistas de UBS, unidades de estratégia de saúde da família, procedimentos coletivos, atividade educativa e enfermagem, nós aumentamos em todos esses itens em relação ao quadrimestre anterior.
Nós passamos de 215 mil do total de consultas, procedimentos no quadrimestre anterior, para 245.027 nesse quadrimestre. Visita domiciliar dos agentes comunitários de saúde. Agora, nesse quadrimestre, 6.698, contra praticamente metade desse valor aí, 3.000 e pouco no primeiro quadrimestre. Então, nós dobramos o atendimento da visita domiciliar nesse quadrimestre também. O total de visitas, 7.251 contra 4.465 no quadrimestre anterior. Em relação a outras especialidades, como a angiologia, anestesia, cardiologia, nós tivemos um aumento no número de consultas. A cirurgia geral ficou mais ou menos parecido. A cirurgia pediátrica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, tivemos um aumento, não relevante, mas tivemos. E na hematologia nós dobramos o número de atendimento em relação ao primeiro quadrimestre. A infectologia tivemos também um incremento, a mastologia ficou mais ou menos parecido, a nefrologia, a neurologia e a oftalmologia nós tivemos um incremento, melhoramos os números, e na ortopedia ficou muito parecido. Lembrando que para o próximo quadrimestre nós acrescentaremos aqui também a neuropediatria, que é uma especialidade que vinha sendo reivindicada pela população há vários anos, e nesse ano aqui, agora no meio do ano, a partir de julho, nós conseguimos a contratação de uma neuropediatra, aonde ela está nos dando o suporte aí necessário, principalmente numa especialidade que é de uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos. Tá? Da parte da otorrinolaringologia, da pneumologia e da reumatologia, tivemos números bem parecidos. A urologia, nós tivemos uma queda no número de atendimentos, e na psiquiatria nós tivemos um aumento. O total de consultas, 21.391 em todas essas especialidades. Na parte odontológica, nós tivemos na endodontia um aumento, na periodontia um decréscimo, na cirurgia bucomaxilofacial e nos pacientes com necessidades especiais, números muito parecidos. Totalizando aí, total de consultas e procedimentos, 3.378 nesse quadrimestre, muito parecido também com o quadrimestre anterior. Próximo. Na atenção especializada em relação à saúde da mulher, nós tivemos um incremento somente no atendimento da assistente social e da pediatria. Os demais, ginecologia, mastologia, fisioterapia, psicologia, dentista, enfermagem, nós tivemos um decréscimo no número de atendimentos. E totalizando aí, em relação a isso, o total de consultas e procedimentos, 5.729, comparativamente com o quadrimestre anterior, nós tivemos perda, nós tivemos um decréscimo no número de atendimentos. Acredito eu que agora, com as contratações que nós fizemos recentemente, com a redistribuição que nós faremos e a cobrança da rede interligada para o próximo quadrimestre, acho que esses números melhorarão bastante. Próximo. Em relação à parte do ambulatório de alto risco em pediatria, nós tivemos 708 consultas, procedimentos em pediatria, na cirurgia pediátrica 242, na enfermagem 191. Total de consultas e procedimentos 1.141. Também muito próximo do quadrimestre anterior. Próximo. Em relação à parte farmacêutica, nós tivemos aí, vamos dizer assim, um incremento importante, principalmente no que diz respeito à saúde mental. Os demais locais de distribuição de medicamentos dispensados ficaram mais ou menos muito parelhos, mas no atual, em relação à parte comparativa, Caem, Devite, Parque das Árvores, José Fiore e Jerônimo Meto, nós tivemos um acréscimo de todos os locais, comparativamente. Tá? Então, no quadrimestre anterior, foram dispensados 4.870 medicamentos. Esse quadrimestre tivemos a dispensação de 5.874.
O público-alvo no quadrimestre anterior foi de 62 mil munícipes, nesse daqui foi de 71.792. Os profissionais contratados também para a composição das equipes, né, principalmente da parte farmacêutica, auxiliar de farmácia, exigidas por lei, nós melhoraremos ainda mais esses números em relação à dispensação de medicamentos. Próximo. Aí só o gráfico comparativamente, né, saúde mental que mais dispensa, o CAEM, Oswaldo De Witt, Parque das Árvores, o José Fiore e o Jerônimo Meto. Essa tabela aí, eu pedi no início do ano para nós começarmos a fazer a distribuição, só para a gente ter uma noção, né, do que a gente dispensa de medicamentos em cada unidade, no que diz respeito aos convênios, né, Unimed, São Luís, ProSaúde, os pacientes da rede, o paciente da rede pública de outro município, a consulta particular, a casa de repouso, a APAE e outros números aí que a gente tem também em algumas situações onde a pessoa, às vezes, não passa em nenhuma estrutura da rede e tem a receitinha lá para estar realizando a retirada da medicação. Nós tivemos também um incremento importante em todas as unidades, como a gente disse no quadro anterior, né? Eu acredito isso, eu atribuo principalmente ao aumento na crise financeira, né? Onde muita gente perdeu o convênio e está procurando a medicação na rede, como a doutora Ana Cristina bem lembrou hoje, e a reposição de profissionais também que nós tivemos. Então, nós tivemos uma melhor oferta de horário trabalhado e na dispensação de medicamentos também em cada unidade. Só comparativamente, no quadrimestre anterior, no José Fiore, nós tivemos em média 5 mil pacientes atendidos, agora 16.492. No CAEM, em torno de 18 mil, agora 49 mil. No De Witt, em torno de 8 mil no primeiro quadrimestre, agora 22 mil. No Jerônimo Meto, 4 mil no primeiro quadrimestre, agora em torno de 10 mil. No Parque das Árvores, 6.500 no primeiro quadrimestre, agora em torno de 20 mil. E na saúde mental, em torno de 10 a 12 mil no primeiro quadrimestre, agora para 23 mil. Então, nós tivemos um incremento muito importante em todos os nossos setores de dispensação. Próximo. Nos componentes de alto custo, nós tivemos uma queda em relação ao primeiro quadrimestre. Usuários admitidos, 421, usuários em atendimento, 14.919. E de processos judiciais, nós tivemos um aumento em relação ao primeiro quadrimestre, mas principalmente na parte de processos novos, nós não tivemos muita diferença em relação ao primeiro quadrimestre. Aí a gente dá um aval e a gente realmente faz uma atribuição pelas avaliações que são feitas pontualmente por os nossos profissionais médicos, né? A doutora Ana Cristina, o doutor Rodrigo Klein, a Evandra no administrativo, e pelo incremento agora a inclusão também das discussões e as avaliações em relação ao Sejusc, né? Eu acho que foi um ganho muito legal, muito importante para a gente em relação a essa queda aí dos processos judiciais. Próximo. Em relação aos medicamentos dispensados, né? Nós temos aí o carro-chefe, que é o omeprazol, clonazepam, sertralina, cumarina, que é o antiagregante plaquetário, a glicazida, que é o antidiabético, o AS, a dipirona, o captopril, a simvastatina, a fluoxetina. Aqui, Baiano, você que é farmacêutico, né? Nós agora estaremos fazendo, também realizando ações educativas de orientação, de conscientização, e também faremos reuniões pontuais com as nossas unidades de saúde, principalmente pelo uso indiscriminado dessas medicações, né? Muita gente acha que o omeprazol é para se tomar todo dia, direto e reto para o resto da vida. Na verdade, não pode. Os ansiolíticos, nós temos um número muito grande, mas muitas pessoas também não fazem o acompanhamento adequado com os especialistas. Então, nós temos um número também muito grande, onde também não tem a parte, sem o acompanhamento adequado, nós não temos o desmame das medicações ansiolíticas também. Analgésicos, eu falo porque quando eu atendia o ambulatório de cardiologia, dos 20 pacientes que eu atendia, ou 30 que eu atendia, todos eles pediam para acrescentar na receita omeprazol, diclofenaco, paracetamol ou dipirona, né? E às vezes até mesmo a parte aí de medicações ansiolíticas,
porque a consulta com o médico ia demorar muito e tal. Então, assim, a gente tem que fazer uma conscientização nesse sentido para a gente tentar reduzir, pelo menos, ou trazer para os índices de forma mais adequada em relação a essa dispensação. Próximo. Aí o gráfico, né, só comparativamente, medicação por medicação. Próximo. Do Melhor em Casa, né? De acolhimento, nós tivemos 35 no segundo quadrimestre, usuários admitidos 27, usuários em atendimento 117. Consultas visita, né, da clínica médica 451, fisioterapia, psicologia, fisioterapia 23, perdão, psicologia 65, assistência social 46, nutrição 117, enfermagem 517, visita domiciliar 520. Total consultas visita 1.739. Todos os números em relação ao Melhor em Casa, praticamente, da clínica médica, fisioterapia, psicologia, assistente social e nutrição, nós tivemos uma melhora. A enfermagem, a visita domiciliar no número muito próximo, e no total nós tivemos um incremento, uma melhora no número de atendimentos em relação ao quadrimestre anterior. A gente ainda precisa melhorar a estrutura, principalmente a oferta de veículos, de profissionais, para o Melhor em Casa, mas é um trabalho que vem galgando progressivamente uma melhora na estrutura. O setor de nutrição está muito próximo em relação à parte de acolhimento, da avaliação socioeconômica, dos usuários admitidos e dos usuários em atendimento em relação ao quadrimestre anterior. Tá? Em relação ao número de usuários atendidos e da parte de dispensação de dietas, nós tivemos um aumento comparativamente em relação ao quadrimestre anterior. Era um total de latas, pode passar para o próximo? Um total de latas anteriormente de 4.436, passamos para 5.769. Próximo. Da parte da avaliação socioeconômica, nós também aumentamos o número de visitas em relação ao quadrimestre anterior. A visita domiciliar para medicamentos, 120, visita domiciliar para BIPAP, SUPAP, 11, e a visita domiciliar para concentrador de oxigênio, 18. Aqui eu ressalto que nessa parte que me cabe, eu acho que essa parte de oxigênio terapia é uma situação onde o paciente está, às vezes, numa parte mais avançada da doença pulmonar obstrutiva ou complicação respiratória. Então, todos os que têm a mim chegado, eu tenho liberado sem a gente praticamente dar nenhuma negativa. Tá? Vigilância em saúde. A parte de vistorias, até hoje nós tivemos lá, eu e o Vequim conversando com o Dr. José Luiz Corte, né? Em relação à parte aí das vistorias, na parte alimentícia, farmacêutica, laboratórios, consultório odontológico, consultório médico e outros serviços de saúde, como podólogo, estética, cabeleireiro. Nós tivemos um número muito parecido com o primeiro quadrimestre. Eu acho que aí também sempre a reivindicação do Vequim em relação à melhoria da estrutura, em relação aos funcionários e em relação à parte aí dos veículos para estar fazendo as vistorias. Tomara que a gente consiga melhorar, né, Vequim? Vamos torcer para isso. Das ações realizadas em relação à parte de cada segmento, nós tivemos 16, reclamações do 156 atendidas, 141, Proágua e Ciságua 100, Proágua e Hemodiálise 4 e licenças emitidas e publicadas 339, total de ações 600. Né? Também tivemos um incremento comparativamente com o quadrimestre anterior. Próximo. As ações realizadas de atendimentos de carteiras de saúde, 1.622, entrada de processos 468 e licenças encerradas 71. Nós tivemos também números muito próximos do primeiro quadrimestre. Próximo. Desculpa. Na vigilância epidemiológica, na maternidade, né? A BCG, nós tivemos 618 vacinações, hepatite B, 632. Total de doses de 1.250. O número também muito próximo do quadrimestre anterior. Nas salas de vacina em si, de rotina, nós tivemos 22.169 atendimentos, das especiais, Capinoma 23, 115, vacinação antirrábica 121, campanhas da gripe 617. Total de usuários vacinados 23.022. No primeiro trimestre nós tivemos um número maior,
principalmente, acho que por causa da parte sazonal em relação à vacinação, que é início de ano, né, Margarete? Próximo. Em relação à mortalidade infantil, nós tivemos uma discreta piora em relação ao quadrimestre anterior, porém, aí os casos que nós tivemos a mais foram aqueles casos de coqueluche e do vírus sincicial. Tá? Então, por isso que nós tivemos um discreto incremento, um aumento aí no coeficiente da mortalidade infantil. Próximo. Do Serviço Ambulatorial Especializado, DST-AIDS, né? Nós tivemos aí do acolhimento 1.285, usuários admitidos 94, usuários já em tratamento 2.500. Usuários em atendimento 1.886. Nós passamos de 1.296 no último quadrimestre para quase 1.900. Na parte de consultas por procedimentos, infectologia 546, assistente social 176, psicologia 20, e procedimentos da parte de enfermagem 4.082, totalizando 4.824. Saímos também de 1.400 aproximadamente no quadrimestre anterior para quase 4.800. Na parte de total de consultas em relação a isso, o que chama a atenção aqui da parte nossa, chamou esses dias, né, até na exposição lá para o Conselho de Saúde, a parte da psicologia, com um número muito reduzido em relação ao atendimento. Então, a gente vai estar também levantando essa parte para a gente ter uma noção do porquê e como que a gente pode melhorar. Em relação aos casos novos, aumentamos um pouquinho mais a parte aí de HIV/AIDS, 17, sífilis, 8, hepatite B, 11, hepatite C, 31. As hepatites B e C tivemos um aumento em relação ao quadrimestre anterior. Então, o total de casos novos, de 49, nós passamos para 67. De tuberculose, nós tivemos um decréscimo e agora, recentemente, na segunda-feira, nós fomos parabenizados, ganhamos um prêmio lá no salão de eventos da Rebouças, como a única cidade da DRS 10 que conseguiu atingir um índice de cura acima de 85%. Casos de hanseníase, no próximo, continua sendo 0. Nós também vamos passar aí algumas orientações em relação ao nosso pronto-socorro, né, tanto da Santa Casa quanto da UPA e das unidades básicas de saúde, para ficar atentos principalmente aos sinais, né, e os sintomas da possibilidade de hanseníase. Próximo. Em relação à dengue, os casos de dengue no município, né? Nesse quadrimestre, casos suspeitos notificados 34, casos negativos 29, casos positivos autóctones 4, casos positivos importados 1. Total de casos positivos 5, né? Em relação à parte do primeiro quadrimestre, tivemos também uma queda acentuada em relação a esses números. E das ações realizadas, imóveis visitados 68.858, pontos estratégicos 809, atividades educativas 32, reclamações atendidas 401, visitas domiciliares com nebulização 752 e imóveis especiais 117. Nós tivemos aí também um incremento da total de ações de 58 mil no quadrimestre anterior para quase 71 mil nesse quadrimestre. E o nosso serviço aí de quadro da dengue, da parte das ações realizadas, em todas as reuniões que nós temos também da DRS, sempre é um serviço muito, muito elogiado. Tá? Nos casos de chikungunya, nós temos aí casos suspeitos notificados de 1, negativos 0, aguardando o resultado, né? Nós temos acho que 2 casos, né, que ainda parece que não foi colocado, né, Lu, chegou essa semana, só para a gente elucidar, né? Os dados que nós tínhamos até então, quando foi feita a coleta de dados aqui para a audiência, nós tínhamos esses números aí. Um caso suspeito notificado e descartado por ausência de critério clínico. Casos de H1N1, casos suspeitos 18, negativos 15, aguardando o resultado 3 e nenhum positivo até o momento. Próximo. Em relação à zoonose, aos atendimentos realizados nesse quadrimestre foram 127. Né? Em relação ao quadrimestre anterior, nós tivemos uma queda, principalmente, eu acho que aqui também pela retirada de férias dos funcionários, né, Margarete, que nós tivemos. Das castrações, cães, 192,
e gatos 221. Total de castrações 413 nesse quadrimestre, mais 244 que foram feitas no primeiro quadrimestre. Nós temos um TAC em andamento a cumprir, que nós teremos que fazer 1.500 castrações. Então, nós temos aí, em média, mais 800 castrações a serem realizadas nesses 3 meses que nos restam, outubro, novembro e dezembro. Em relação às ações realizadas, atendimento, orientações por telefone 2.745, amostras enviadas para o Instituto Pasteur 13, atendimentos do 56, 248, total de ações 3.016. Muito parecido também com os dados do primeiro quadrimestre. Os animais adotados pelo CCZ 268 e os animais doados pelo CCZ 246. Aí a gente vale uma ressalva, onde nós tivemos aí um aumento no número de animais doados também em relação ao quadrimestre anterior. Próximo. Transporte sanitário. A linha sanitária de saúde, também uma ressalva aqui nesse setor, onde nós tivemos um aumento, um incremento muito importante, viu, José Luiz? Nós tivemos aí usuários transportados 17.700 nesse quadrimestre, usuários cadeirantes 2.213, usuários com maca 874. Só para vocês terem ideia, no primeiro quadrimestre nós transportamos 9.364, 918 cadeirantes e 134 pacientes com maca. Aí vale a ressalva, onde também no primeiro quadrimestre nós tínhamos ainda a ocasião das férias, né? Os veículos nossos muito frequentando as oficinas. Nós tivemos uma melhora tanto na parte da composição da equipe de motoristas, quanto também na manutenção, que agora está sendo feita um pouco de forma mais efetiva. Tá? Transporte intermunicipal, atendimentos realizados 5.430, viagens realizadas 1.622, usuários transportados 7.609, usuários cadeirantes 224, usuários com maca 104. Lembrando também que no intermunicipal nós colocamos 2 linhas para a Unicamp, onde agora tem o período da manhã e o período da tarde. Tá? Números também muito parecidos com o quadrimestre anterior. Tá? Do SAMU, ligações atendidas na Central de Regulação Médica, 10.954, ligações de Araras, 7.297. As demais ligações são nas cidades circunvizinhas, que também faz parte da nossa assistência, que é Conchal e Pirassununga. Em relação à parte de ligações triadas pelo médico regulador, 3.900, ocorrências atendidas pelas viaturas do SAMU, 2.200, ocorrências atendidas pela linha sanitária, 697, ocorrências reguladas pelo SAMU e atendidas pelo bombeiro, 184, e transferência interhospitalar, 222. Nós tivemos também nessa parte aí, números bem parecidos com o quadrimestre anterior. As ligações atendidas que não geraram ocorrências, graças a Deus, caímos no número de trote, de informação, da solicitação de informação, de engano, tá? De 3.669 agora, no quadrimestre anterior nós tivemos 8.151 ligações que não geraram ocorrências. Então, tivemos uma melhora muito significativa nesses dados. Próximo. Serviços de reabilitação, sessões de fisioterapia de credenciamento, né? 3.712, tivemos um aumento. Na fonoaudiologia, nós tivemos um decréscimo. E na parte de atendimentos, num total, nós tivemos um discreto aumento, agora de 3.896 nesse quadrimestre. No pronto atendimento, nas consultas de pronto-socorro, né? Na UPA, 32.364 atendimentos, aumentamos em relação ao quadrimestre anterior, e na Santa Casa, 22.193, nós tivemos um decréscimo em relação ao quadrimestre anterior. Também na UPA nós temos a oferta do bom atendimento, muita gente da própria rede particular de convênios migram para lá para ser atendidos, principalmente no que diz respeito ao pediatra, que lá nós colocamos um segundo profissional de julho para cá, então são 2 profissionais durante o dia. Além disso, o número de atendimentos no geral também. Próximo.
Em relação aos encaminhamentos para AMEs das nossas regiões, nós tivemos um aumento no AME de Limeira, de Piracicaba, nós tivemos um aumento também na Santa Casa de São Paulo. Nós tivemos um decréscimo no Luci Montoro, nós tivemos um decréscimo na Santa Casa de Piracicaba, nos demais nós ficamos muito parecidos com os números do primeiro quadrimestre. Em relação aos encaminhamentos para a Unicamp, tivemos uma queda significativa. E o total de encaminhamentos que nós tivemos foram 773 pacientes. Comparativamente com o primeiro quadrimestre, ainda tivemos um aumento. Tá? Em relação aos processos judiciais, de 2 passaram para 4 processos judiciais. Próximo. Dos exames realizados na UPA, no CAEM, na Santa Casa, nós tivemos números bem parecidos do número de raio-x, ultrassonografia, mamografia, audiometria, eletrocardiograma, cateterismo e catarata. Nós tivemos um decréscimo na parte do número de tomografias por causa da quebra do aparelho de tomógrafo da Santa Casa, e nós tivemos também aí agora a aquisição de um tomógrafo novo com a ajuda da Câmara Municipal. E aí agora, acho que daqui mais ou menos, que a gente ficou sabendo, parece que daqui 15 dias o aparelho estará instalado. Vamos torcer para isso também. Né? Próximo. Em relação aos demais exames, né, nós tivemos um aumento no número de biópsia de próstata, guiada por ultrassom, na biópsia de tireoide ou paratireoide. Nós tivemos um aumento no número de exames laboratoriais, coisa que também para o próximo quadrimestre nós esperaremos redução bem significativa por causa da rede interligada e, de uma certa forma, evitarmos que aconteça a solicitação de exames em excesso. Né? Às vezes, triplicidade, quadruplicidade, exames que foram realizados em 15, 20, 30 dias são solicitados novamente. Então, nesse sentido, nós caminharemos para uma queda, se Deus quiser, bem significativa em relação a isso. A densitometria óssea, nós tivemos uma redução. E na parte de ecodoppler, pode passar para a próxima, por favor? De ecodoppler também da parte vascular, um decréscimo. O restante muito parecido com o quadrimestre anterior. Tá? Aí a gente também coloca e cita a parte das licitações, dos cadastramentos em relação ao preenchimento dos critérios exigidos e principalmente também da parte do que nos cabe aí, a parte dos recursos mesmo. Tá? Em relação à parte do ultrassom, nós tivemos um aumento em relação ao primeiro quadrimestre, e a uretero-renolitotripsia semirrígida laser, um número de 5. Isso daqui é um exame muito complexo também em relação ao que a gente tem no dia a dia, a procura tem aumentado. Próximo. Os exames realizados pelo Pro Santa Casa de Pirassununga, né? Ecocardiograma transtorácico 81, tivemos um aumento em comparação ao quadrimestre anterior. Ressonância magnética e teste de esforço, um número muito parecido. E tivemos um discreto incremento no total de exames de 180 em relação ao quadrimestre anterior. Próximo. Em relação à parte dos tipos de estabelecimentos que nós temos na estrutura, são os mesmos. Próximo. Em relação à cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, gira em torno de 51%. Nós tivemos um decréscimo discreto em relação ao primeiro quadrimestre. E a saúde bucal nós tivemos um incremento bem discreto de 6,92 para 7,39. Aqui cabe ressaltar também que esses números aqui dependem do lançamento de dados das equipes todas em relação ao que nós temos de oferta aqui no nosso município. Tá? Próximo. Agora, dos prestadores de serviços conveniados ao SUS, né, principalmente do que nos cabe a parte da Santa Casa. Em relação às internações na Santa Casa, média e alta complexidade. Da média complexidade, do que foi pactuado, né,
No quadrimestre, eles fizeram um pouco além disso, do que foi pactuado, totalizando aí 106%. Em relação à alta complexidade, também ultrapassaram o que foi pactuado, totalizando 114%. Na parte ambulatorial, de média complexidade, também ultrapassaram o que foi pactuado, para 117%, e na alta complexidade, eles não atingiram aquilo que foi pactuado, chegaram em torno mais ou menos de 83%. Na quimioterapia, é um dado que sempre é realizado acima do pactuado. Então, tem aí a porcentagem de 108% aproximadamente. Próximo. Em relação às causas de internações, né, nós temos aí o cirúrgico eletivo representando em torno de 23%, cirúrgico de urgência 17%, parte clínica ambulatorial de 41%, parto normal 7,33%, parto cirúrgico 8,45% e a cirurgia ginecológica 1,76%. Só comparativamente do parto cirúrgico ao parto normal nós tivemos uma inversão. No quadrimestre anterior era discretamente o parto normal um pouquinho acima, agora o parto cirúrgico sobressaiu nesse quadrimestre e ultrapassou os partos normais. Próximo. Das residências terapêuticas em relação ao convênio FUNSAIão, nós temos 3 residências terapêuticas, número total de moradores de 23. E agora em breve nós implantaremos mais 2 residências terapêuticas, tipo 2, vindo em encontro aí da parte da retaguarda que nós temos também de um TAC em andamento, e principalmente das famílias aí dos munícipes e familiares dos pacientes que estão na clínica Saião, aonde nós teríamos aí a parte da trava a língua na hora de falar. Fala aí, Cris. Tá, mas essas 2 residências terapêuticas a gente tem a incumbência de estar implantando até final agora do ano, tá bom? Próximo. Muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço a presença e estamos abertos a perguntas, se for o caso. Ok. Bom, Romildo Borelli, vereador dessa casa. Doutor, eu notei aqui que nós tivemos um avanço muito grande na área da saúde. Importante, tem muitos departamentos, a parte dentária melhorou bastante. Nós tivemos queda em arrecadação de 16 milhões, é bastante. Quer dizer, faltava recurso para fazer tudo que fez. Nós temos aqui o pediatra, está na UPA, como o senhor disse, muito bom também para a cidade. Quanto aos omeprazol, as dipironas, os ibuprofeno, o pessoal quer ter estoque de remédio em casa, toma até para dor na unha. E anti-inflamatório é perigoso, deve-se tomar 3 dias só, máximo, não deve-se tomar muito. Nós tivemos aí, o que me preocupa foi esse gasto no quadrimestre de 29,30%. Quer dizer, quase o dobro do que preconiza a lei. E nós temos que atender porque o pessoal não tem mais condição de pagar convênio, todo mundo corre atrás da saúde, exames e tudo mais. Nós conversamos, a Margareta, né, a moça, que cuida da vacinação de castração de animal, é isso? Ela esteve aqui há pouco tempo, nós tivemos uma audiência a respeito desse negócio de animal. Para alcançar o TAC de 1.500 cirurgias no ano, deve faltar mais ou menos 800 ainda. E como é que vai atrás desses 800 pessoas para cumprir a obrigação que a promotoria pede? É difícil, muitos cadastram, ao mesmo tempo desaparecem, não acha mais quem é o dono do animal e como é que vai castrar? Então a saúde tem feito um papel importante. Eu notei que aumentou bastante o número de atendimento. Tem algumas coisas que caíram, mas a maioria aumentou. A gente percebe aqui, por exemplo, na atenção especializada à saúde da mulher, diminuiu média de 2.000 pessoas, é isso?
Isso. Esse neuropediatra, essa neuropediatria que vai ter atenção especializada também é importante, que existe muita procura desse tipo de atendimento. O que mais que eu vi aqui? Mas no geral, eu acho que esse segundo quadrimestre ele foi muito bom. A única preocupação, o atendimento dentário também cresceu bastante. O senhor estava preocupado no primeiro, que estava muito difícil. Essa melhoria, eu gostaria também de falar para o senhor a respeito dessas viagens intermunicipais. Eu até fiz indicação nessa casa e comentei aqui. Paciente que sai daqui 6 da manhã, vai até Campinas e volta, o lanche que vocês dão, o kit que vocês dão é suficiente. À tarde, que vai meio-dia e volta às 6 horas da tarde, também é suficiente. Mas esse que fica lá em São Paulo, por exemplo, das 6 da manhã até 6 da tarde, precisava melhorar essa alimentação. Eu acredito que esse kit ele não é suficiente uma pessoa aguentar o período de 12 horas. Seria bom que mudasse. Inclusive, isso aí é dado também para o acompanhante, não é isso? É o acompanhante e o paciente que fica usando esse tipo de coisa. Isso. Mas, no geral, eu acho que está bom, melhorou bastante. Deixa eu ver aqui. Apenas gastou mais, mas pelo menos atendeu mais pessoas. Romildo, agradeço aí pela sua, de uma certa forma, colocação, tá, da crítica. Tem algumas situações que nós precisamos lá no primeiro quadrimestre, né, de reposição de estoque, que nós gastamos muito. Da parte de medicamentos, nós praticamente estamos tendo vamos dizer assim, uma liberação até maior do que se devia em relação à oferta de medicação também. Principalmente esses números impactam, né? E nós, de uma certa forma, tivemos algumas dificuldades em investimento em outros setores, que no momento nós fizemos a leitura e qual que era o risco-benefício e qual que era o local a ser mexido de melhor, vamos dizer assim, utilização. Então, nós pensamos em relação à parte de medicação, em relação aos atendimentos, em relação à composição das equipes, em relação à parte dos profissionais que estavam faltando nas diversas equipes. Por quê? Tudo na saúde é importante a gente ressaltar que os recursos que vêm do SUS, hoje, cada vez mais, eles estão em cima se aquilo que vem de recurso está sendo utilizado para aquele devido setor, para aquela devida situação. E, para isso, nós precisamos das equipes compostas. Então, nós tivemos um gasto também nesse incremento aí dos 30% quase, muito em cima disso também. Agora, para os próximos anos, acredito eu que nós conseguiremos fazer uma equipe mais solidificada, que já está, e aí sim, progressivamente, a gente melhorar a estrutura. Por exemplo, nós temos aí algumas unidades de saúde que precisam ainda de algumas reformas pontuais, né? Nós temos aí o Bianchini, que precisa de uma reforma ampla da parte estrutural. Nós tivemos agora recentemente a conclusão da reforma do Francisco Casselli, no Parque das Árvores. Agora já deu início na reforma do Antônio Fabrício, no José Almeto 1. Então, assim, aos poucos a gente vem fazendo dentro das limitações financeiras que nós temos e aquilo que a gente tem para o momento, né? Mas, no geral, Romildo, eu faço uma leitura que a gente, agora, com a composição das equipes, começaremos, sim, de setor por setor, uma cobrança um pouquinho mais específica, mais detalhada, principalmente em cima desses números que a gente apresenta, para a gente melhorar os números pertinentes, aquilo que dá para melhorar, e a quem sabe, de melhorando a estrutura no geral, né? Eu acho que isso é de fundamental importância. Com relação aos lanches que você comentou, Romildo, no momento a gente até sabe de tudo isso, mas o número que impacta, né? Por exemplo, na parte do transporte intermunicipal, de uma certa forma, nós teríamos também um gasto maior, né? Então, a gente, dentro do que nós tínhamos, que não era ofertado praticamente nada, nós conseguimos passar a ofertar esse ano aqui.
Quem sabe para o próximo ano, de repente, a gente melhora essa estrutura, essa oferta também. Nós teremos agora também, recentemente, no futuro próximo, aí, a inauguração do centro, de uma farmácia agora no centro, onde era a loja do Nali, né, para dispensação de medicamentos de alto custo, para a gente tirar o pessoal ali do pátio, que fica esperando ali na rua, no sol, né, principalmente pessoas com dificuldade. Então, o acolhimento desses munícipes será melhor, a agilidade no atendimento, então será legal também. Tá? Da parte da ambulância, nós também estaremos mudando lá do Bianchini para onde era o antigo ambulatório da cooperativa de Cana, na Henrique Dias, né, José? Fazendo com que nós tenhamos uma oferta de um local mais adequado para as ambulâncias, tirar daquela muvuca que é no Bianchini, onde misturam-se pessoas que vão pegar medicações, pessoas que vão passar em consultas, né? Eu acho que aos poucos a gente vai melhorando a estrutura num todo. Outra coisa que me preocupa também é o aumento de atendimento psiquiátrico e a dispensação de medicamento. O pessoal está ficando cada vez mais complicada a situação, está aumentando o número de pessoas com problemas neurológicos. Isso aí vai preocupando e daí você vê, dá tudo que está dando aí, suicídio e companhia. Sim. Isso daí, Romildo, é outra coisa também que eu venho batendo nessa tecla desde o início do ano, né, quando nós começamos. Eu acho que para isso a saúde ela só consegue ser melhorada se nós tivermos ações em conjunto, né? Agora, recentemente, nós tivemos aí a semana, teoricamente, da orientação e chamar assim, prevenção, né, do suicídio, mas é uma coisa muito complexa, né, que envolve diversos fatores. E em cima disso, Romildo, da atenção psicossocial, nós estamos aí atrás da contratação de profissionais para nós melhorarmos a nossa estrutura, a nossa rede de atenção psicossocial. É de fundamental importância a avaliação, o diagnóstico, o tratamento de forma adequada e a reinclusão dessas pessoas nos mais diversos setores da sociedade. Para isso, a gente precisa de uma ação conjunta da educação, da inclusão social, do esporte e da saúde. Onde, recentemente, nós tivemos lá a inauguração do Cartão do Cidadão, a gente agora começaremos a colocar realmente em prática essas situações, porque é só com a ajuda de todos que a gente vai conseguir diminuir o índice dessas patologias, né? E você mais do que nunca, gente que é do dia a dia em relação à saúde, sabe que essas outras situações caminham muito juntas, né? Que a gente hoje tem um estresse maior, sobrecarga de trabalho maior, são os problemas pertinentes à família, aos relacionamentos, às condições financeiras, aonde a gente consegue vamos dizer assim, um fortalecimento? Na parte do convívio familiar, na parte do cunho religioso, na parte das ações esportivas. Então, isso tudo é de fundamental importância. E eu acho que, assim, graças a Deus, o secretário de esporte, que é o Douglas Marcucci, vem fazendo um trabalho muito bom. A Mariana vem se mostrando muito prestativa em todas as relações, em todas as nossas relações e ações em relação à saúde, de divulgação, de levar até os alunos, também aos pais, essas informações. E, principalmente, agora também a inclusão social, né? E a saúde, que vem agora progressivamente se fortalecendo com os profissionais todos que nós solicitamos de contratação. Já melhoramos em muito a equipe que nós tínhamos. Praticamente nós começamos numa estrutura mal organizada, onde não se falava a educação, a saúde, a inclusão social. Agora nós estamos nos correlacionando e, acima de tudo, já colhendo frutos, com um resultado bem, vamos dizer assim, bem precoce até, eu vou te dizer, tá? Principalmente na parte do que respaldo nosso, do SEREM, da APAI. Agora nós fizemos recentemente, com a ajuda da doutora Ana Cristina, da parte do Dr. Rodrigo Klein, dos diversos setores nossos, em relação à parte desse fluxograma de atendimento, saúde, educação, inclusão social e as nossas estruturas de suporte. Então, isso tudo, graças a Deus, está começando a andar, começando a caminhar de forma bem legal. Muito bem. Eu aqui faço uma boa avaliação dessa apresentação que o senhor fez. Parabenizo o senhor e sua equipe aqui. Eu acredito que estamos no caminho certo.
Eu que agradeço, Romildo. Eu acho que, acima de tudo, é o que eu venho falando para eles desde o início do ano, né? As ações na saúde, cada setor tem que ter o seu profissional representativo com capacidade por merecimento naquele cargo de chefia, né? Até numa reunião de secretário que nós tivemos agora esses dias, toda segunda-feira a gente tem feito, nós fomos muito elogiados, principalmente pela estrutura que nós temos. Até mesmo você pode ter presenciado as entrevistas que estão sendo realizadas em relação ao que vem acontecendo na saúde. Até acho que a gente poderia até divulgar mais das nossas ações, que a gente às vezes não divulga da forma que nós gostaríamos, porque eu acho que é uma coisa que a saúde, a hora que ela começa a andar, começa a ter resultado, a própria população reconhece. Tem sempre aqueles casos pontuais que um ou outro vai reclamar que não tem remédio, que não tem ambulância, que não tem o exame. Isso, infelizmente, a saúde é assim e vai ser sempre assim. Eu tenho que trabalhar num todo, para que a gente melhore para a população em geral, e não para casos pontuais. E, acima de tudo, eu só agradeço os meus representantes, os chefes de cada setor, porque eles vêm fazendo um trabalho muito legal, muito digno, e, acima de tudo, nós estamos colhendo os resultados que a gente vem plantando, né? Que a gente vem cobrando, e, se Deus quiser, para os próximos anos a gente vai melhorar muito essa situação. Boa noite, meu nome é Adolfo, eu sou lá do sindicato. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para o senhor. Se não tiver a resposta, de repente, aqui, pode ser depois também. O senhor até citou que há poucos psicólogos, ou há poucos atendimentos psicólogos no DST-AIDS. Saberia dizer quantos psicólogos tem lá hoje ou não? Acho que no DST-AIDS, acho que é um psicólogo, né, que está chegando lá. Porque, assim, o que nós tínhamos? Só para você ter ideia, tá? De quando a gente começou, essa estrutura de atenção psicossocial, principalmente psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, a parte de neuropediatria, a parte neurológica, nós praticamente não tínhamos nenhuma estrutura solidificada em relação a isso. Os nossos psicólogos, 3 deles eram da educação, que a gente, teoricamente, nós autorizamos o retorno para a educação. Nós fizemos a solicitação de contratações, né, de novos profissionais, que estão ainda chegando para compor as nossas equipes. Então, esses profissionais, principalmente de atenção complementar à saúde, ainda estão, de uma certa forma, sendo compostos. Tá? Então, por isso que eu falei para você que esses números ainda serão muito melhores. Não. Acho que está mais um profissional que a gente está esperando chegar, né, Evandro? Tem mais um profissional que está... Tem um profissional que a gente está aguardando chegar, o restante já está tudo composto. E a última pergunta, né, é sobre os agentes comunitários, né, se eles ainda são... Foi bom lembrar, eu acabei esquecendo de comentar. Aqui o senhor comentou que praticamente no primeiro quadrimestre foi metade aqui das visitas, né, das equipes. Nós tivemos também um aumento no lançamento de dados, tá? Principalmente na parte de lançamento de dados, que tem aí a parte das visitas e na parte do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Para compor as nossas equipes, a gente agora teve a equipe a empresa ganhadora aí do processo seletivo. Eu acredito que nos próximos 15 dias nós estaremos fazendo o processo seletivo para a contratação dos demais agentes comunitários de saúde. Aí nós teremos 6 agentes comunitários por equipe de estratégia de saúde da família, onde nós rodoviaremos um deles na parte administrativa e o restante vai fazer realmente realizar o trabalho de campo, o trabalho de rua. Tá? Então aí a gente também vai aumentar a captação de recurso
e, acima de tudo, fazer aquilo realmente que manda a parte da unidade de estratégia de saúde da família, que é a ida também até os munícipes e o levantamento regional daquela micro-região em relação às necessidades também para a gente melhorar o atendimento. Tá? Nós temos hoje, acho que 33 agentes comunitários, né? Boa noite, Vitor. Faço parte do Conselho Municipal de Saúde, sou representante dos trabalhadores. E eu tenho 3 questionamentos. Primeiro, o Estatuto dos Servidores Públicos, existe uma norma nele, a pessoa que for acompanhante, o pai que for acompanhar, ou a pessoa do deficiente, quando o acompanhante chegar para levar lá, ele tem que ter um documento para que ele leve para a administração para provar que ele teve como acompanhante. E senão ele vai estar perdendo seus direitos. Tá? Então, acho que a rede, tanto na parte do pronto-socorro, quanto na rede pública, lá em onde ele for atendido, que ele tenha esse atendimento. Segundo lugar, aquele problema que foi até citado ontem lá no Conselho, na reunião do Conselho, que a pessoa que, vamos supor, que tiver 3 cadeirantes para poder estar entrando no veículo do TCA, ele não pode levar os 3, leva 1. Então, a gente já até deixa aqui, até agradeço aqui a presença do vereador Baiano para que leve a conhecimento do secretário lá do TCA, para que veja tomar essa providência. E terceira questão, inclusive o companheiro vereador Baiano aqui também, eu espero que ele leve ao conhecimento tanto da administração a nível do executivo quanto do legislativo, que não aconteça mais o que aconteceu sobre aquele R$1.800.000 que foi aprovado nesta casa e que tanto o legislativo quanto o executivo passou-se por cima do conselho, que é o original, que é o responsável para estar aprovando ou não verbas que saia da saúde. Então, eu quero aqui deixar, lamentar essa situação, tanto do executivo quanto do legislativo, aprovar uma situação dessa, sendo que passou por cima do conselho, que é o conselho que é responsável para tomar essas atitudes. Não que o conselho não fosse aprovar, mas sim que houvesse esse respeito. Assim como foi pedido para que fosse extraordinária, que os vereadores aprovassem essa verba para a Santa Casa, que o executivo e essa casa também chamasse numa extraordinária a nós, enquanto Conselho Municipal, que passa pela nossa responsabilidade, aprovar ou não o que for de verbas da área da saúde. Então, eu espero que o Executivo e o Executivo não tomem mais essa decisão de passar por cima de um órgão que é representativo, igual ao Legislativo, igual ao Executivo. Então, eu espero que o senhor prefeito, os senhores vereadores, e que votou aqui por unanimidade, não que o Conselho não fosse votar favorável, mas que houvesse esse respeito dessa forma. Então, muito obrigado a todos aí. Desculpe o desabafo, mas eu acho que tem que ser dito. Por quê? Porque senão vai achar que o Conselho só vai lá para assinar tudo embaixo, o que sai, o que chega, e não é dessa forma. Lá, principalmente de minha parte, eu quero cobrar sim. Se eu tiver que ser cobrado, cobre de mim, então, porque eu estou lá para representar os trabalhadores e a população do SUS. Então, eu agradeço já e peço desculpa a todos os outros conselheiros que talvez não vá por esse lado,
Mas, de minha parte, enquanto eu estiver lá, eu vou fazer isso. Muito obrigado. Perfeito. Só em relação à colocação da parte do acompanhante, né? Realmente é por lei, é notório isso, né? E infelizmente tem algumas situações onde às vezes o profissional, ou por falta de conhecimento, não sei lá, às vezes a gente não tem o que é aquilo devido realmente. Foi feito também agora um apontamento em relação ao nosso setor de RH, né? Aqueles também servidores que às vezes iam em consulta e ficava de folga o restante do dia, teoricamente isso acabou, tá? A gente tem agora a incumbência do profissional médico, dá só o período que ele esteve em consulta, podendo retornar ao trabalho após a liberação. Em relação à parte do conselho, eu me incluo nessa também, no puxão de orelha, tá? Como secretário de saúde, não só o legislativo e o executivo, tá? Mas principalmente no que se diz respeito a 1.800.000, nós tivemos a incumbência, a urgência da situação por causa dos advogados da causa onde nós tivemos aquele adiantamento. E, acima de tudo, como a gente já vinha utilizando um recurso acima da dotação por lei, que é de 15%, então nós já vínhamos utilizando o recurso próprio. Então, esse recurso próprio, em cima disso, que nós tivemos esse embasamento para a gente fazer tudo aquilo em toque de tambor, realmente muito rápido, tá? Mas, realmente, o senhor tem toda a razão. Todas as decisões pertinentes à saúde, o Conselho Municipal de Saúde é a entidade máxima em relação às aprovações, tá? Tanto é que, no caso dos R$800 mil agora do tomógrafo, né, nós fizemos a extraordinária, e até comentei com os senhores que nós só repassaríamos o dinheiro se o Conselho aprovasse. Caso contrário, a gente bloqueava. Tá? Vitor, eu quero comentar com você o seguinte. Existiu uma falha, sim, do Legislativo. Mas esse processo veio rápido nessa casa e foi feito uma sessão extraordinária que foi após as 24 horas. Eu não quero justificar o que nós fizemos. Nós fizemos porque tinha uma gravidade muito grande e tinha que ser aprovado de qualquer forma. Eu até achei que tinha passado por vocês, né? Foi uma falha nossa. Sim. E eu acho que outra vez a gente tem que ver isso aí, porque eles são os primeiros a fazer Sim. com que autorize alguma coisa. Que todos nós, o Romildo, fomos pegos até de uma certa forma de surpresa, tá? Pela situação envolvida. Por quê? Esse caso que nós tínhamos lá em relação à Santa Casa, na parte da parte financeira, dos balancetes em relação ao que era publicado no final do ano, aquele déficit de 16 milhões, que nos assustou em muito, nunca tinha sido acrescido na contabilidade. Né? E o que nos preocupou? O carro-chefe nosso de oferta, de atenção, de atendimento ao munícipe ararense, é a Santa Casa. Né? E nós estamos, desde o início, em busca de melhores parcerias, de melhores credenciamentos, de melhores captações de recurso. E, acima de tudo, essa dívida, se nós não tivéssemos essa oportunidade de resolução, poderia implicar em realmente essa quebra, esse corte de atendimento, dessa oferta em relação ao atendimento que nós temos hoje em Araras. Então, por isso que foi feito realmente em situação aí de extrema urgência, vamos dizer assim. Tá? Fazer um comentário, né, sobre o atestado médico. Realmente o médico, né, quando o servidor vai em alguma consulta médica, ele deve inclusive pôr o horário que o servidor esteve lá, até por uma questão de o cara não sair de lá, matar alguém e ter um álibi, né? Mas o estatuto, até então, a lei 31 de 2013, ele é tão ruim para o servidor que ele, ao sair para ir no médico, ele perde o dia. Não adianta ele voltar a trabalhar, ele perdeu o dia. É uma LTS. Hoje está voltando, o prefeito está para assinar o decreto, está para ser publicado, já desde 16 de maio, o efetivo exercício. Não sei se o senhor lembra o que é. Sim, sim. Então, aí sim, para essas consultas médicas de rotina, o efetivo exercício voltando, aí sim o cara, se no médico trabalha de manhã, o médico é 1 hora, 2 horas da tarde, ele vai no médico,
acabou, né? Tem um limite máximo de 4 horas por mês. Então, ele tem um teto, não é Deus dará como era antigamente. Isso. Então, Perfeito. mas é que hoje o atestado, o estatuto é tão perverso para o servidor que se ele for no médico e ele voltar a trabalhar, ele já está acomodado com o LTS. Ele vai trabalhar, entre aspas, de graça. Mas que é importante constar o horário, é importante. Agora, com esse decreto, até o Bruno Rosa, né, da administração, ele me ligou outro dia e ele falou que já está em vigor, né? Então, já tivemos, vamos dizer assim, essa correção, né, de facilidade mesmo, até mesmo por causa disso, né? Pelo, vamos dizer assim, prejuízo em relação a essa circunstância que havia. E acaba minimizando as faltas. Por quê? Porque o servidor, se ele for passar pelo médico, ele usar 2 horas que ele foi para o médico, ele vai ficar o dia inteiro em casa e vai ganhar no atestado. Então, o que acontece? É uma colaboração tanto da parte do servidor, que a gente cobra muito isso do servidor. Não pense que a gente só cobra direito para o servidor, não. A gente cobra deles que cumprem com o seu dever e obrigação para que haja esse direito dele cobrar o direito dele. E isso aí vem facilitar, tanto por parte da administração quanto por parte do servidor. Sim. Agora, o servidor sem vergonha, isso não tem jeito. Mas aquele que é correto, ele vai estar sendo beneficiado e beneficiando a administração. Porque ele pode cumprir com o seu horário e estar fazendo. Tá? Perfeito. Isso aí. Alguma outra pergunta, gente? Olha, não tem. Boa noite. Boa noite. Hoje eu sou Rosevan, acredito que já sou muito conhecido. Hoje eu fiz uma visita nos postos de saúde, ontem, hoje, e hoje eu fui ser atendido no CAEM, ou seja, lá no hospital. Fui tirar um raio-x dessa mão, chama dedo gatilho. E chegando lá, eu me deparei com a situação de que a máquina não estaria podendo realizar este raio-x. Daí, eu liguei na secretaria para falar com Vossa Senhoria. E a sua secretária, segundo ela que é a sua secretária, não recordo o nome agora, conversei com ela sobre isso. E ela disse, procure a coordenadora do hospital, que é a senhora Patrícia, uma pessoa muito simpática, muito competente, que eu percebi a competência dela, a educação e da execução do trabalho dela. Eu quero fazer esse elogio. Eu critico e aponto sugestões. Quando é bem, vai bem. Quando vai mal, vai mal. Mas ela foi uma excelente profissional pude perceber, inclusive, expliquei algumas coisas para ela e ela me explicou que não está quebrada a máquina, mas ela está com o devido cuidado para não perder a garantia sobre aquecimentos, enfim. Eu fiquei contente com o pronunciamento dela. Daí, voltei no CAEM para ver um exame, para marcar agendar uma consulta com o doutor, ou divisão, vários lá. Oftalmo. E daí eu conversei com a senhora Rose, outra pessoa muito competente, muito educada, e eu percebo quanto ela, quando o Claudinei faz o possível, o máximo de dar à população o seu melhor. Eu percebo isso. Então, conversei com ela, ela foi muito ampla, foi muito simpática, também nos explicou tudo dentro da sua possibilidade. Saí contente com o pronunciamento dela, uma pessoa que sabe lidar, que sabe expressar, que sabe comunicar com o cidadão e falar a realidade nos olhos, a gente percebe a verdade. Então, a questão é, voltando nesta área, PSF do Versalhes, acredito que Vossa Senhoria deve ter chegado já em suas mãos, que eu protocolei, encaminhei fotos para o prefeito, estive no gabinete conversando com ele,
e ficou de me ligar, me ligou, tinha esquecido o celular em casa, retornei, deu caixa postal, recebi uma mensagem que iria me ligar, entre hoje e amanhã. E tirei fotos, encaminhei para o WhatsApp dele, conversei com a dona Sônia, outra pessoa simpática, muito educada e faz de tudo para atender o melhor. E as cadeiras, os assentos, eu sei bem que esses assentos lá do PSF, não é de agora, é desde a gestão passada, eu já fiz as mesmas solicitações, fiz agora, fiz no passado. E tem uma senhora lá, uma funcionária, que ela fez? Ela pegou um pano da sua casa, forrou 10 cadeiras. Está bonitinho, está bem bonito até, mas o encosto, né, está só na esponja, outros está só na madeira, apontando os parafusos, está lá. Pegaram o pano que cobre a máquina, ali o lençol, dobraram, forraram para os pacientes, ali no corredor. O rodapé está todo pocado com terra, caindo terra, enfim. Gatos lá dentro. O bicho é sem noção, tadinho. Então eu peguei ele, carinhei ele, coloquei ele para fora, começou a soltar pelo, então peguei ele, coloquei ele para fora. Enfim, então essas são as nossas reivindicações, mas isso não é críticas, são construtivas, para melhorias, como diz o ISO. Então, assim, e eu queria ver outra situação. Me deparei lá com um cidadão que estava com um primo dele especial e ele me perguntou, o senhor sabe me informar se aqui tem preferência de especial? Eu falei, não só aqui, como todos os lugares tem que ter. Agora, eu vou explicar para o senhor. Se tem uma pessoa, é especial, mas ele está com a saúde estável, tem uma pessoa na emergência, ou com outro tipo de gravidade, então o seu especial, ele pode se aguardar um pouquinho até que se resolva aquele mais grave que está lá em emergência, tá certo? Se não é um caso de muita gravidade, está com a saúde estável. Expliquei bem. Tudo bem, mas aí eu ainda fui conversar com a atendente, também lá do hospital. Zona Leste, muito simpática também, muito educada. Gostei muito do trabalho dela. E daí a pouco conversei com ela, ela passou já, conversou e já antecipou ele, porque naquele momento não estava tendo emergência, então ele seria o prioritário. Deparei com outra situação, secretário, de uma senhora precisando de um remédio. Ela já tinha tomado essa injeção, é muito raro, e conversei lá e a pessoa me deu um cronograma lá, um documento dizendo que o Ministério Público, que no caso seria a Besotacil, que já tinha tirado do comércio, no caso dos órgãos. Eu ainda vou averiguar isso com mais precisão. E eu tenho um documento que ela me deu, qual é o remédio que pode ser usado, substituto, enfim. Conversei com ela, e é muito conhecida do prefeito, muito amiga dele, a Dona Maria. Ele conhece ela como Dona Maria dos Cachorros, né? Porque ele tem uns cachorros lá, ele está doente, não tem condição de criar, o canil retirou, enfim. Então, essa são outra preocupação que me leva, não só a mim como a todos, a segurança das ambulâncias. Pneus carecas, giroflexos não estão funcionando. Recebi essas informações, fui averiguar. Mas eu sou assim, primeiro eu gosto de conversar no setor competente, para depois daí a gente ver o que se faz, né? Então eu fui detalhadamente procurar de saber, ainda não conversei com o responsável lá das ambulâncias, vou conversar com ele, mas eu sou cidadão, todo cidadão, como prevê a lei de acesso à informação, ele tem o direito de fiscalizar, que nós somos o verdadeiro fiscalizador tem que ser a população. Então, assim, isso me preocupa também, porque coloca em risco. Outra questão, no hospital, aí na Santa Casa, tem uma pessoa, uma amiga minha, muito próxima, e ela está com a mãe dela internada. Até porque ela ficou quinta, sexta e sábado, lá, na Santa Casa. Roubaram o gol dela, lá de frente ao hospital, de sábado para domingo. Ela presenciou
ela disse que vários enfermeiros e enfermeiras, ela até gravou o áudio para mim, eu vou mandar para o prefeito. Conversei com ele, mas ainda não mandei. E os enfermeiros, não vou dizer todos, mas bastante enfermeiros que ela me informou daquele dia, com som de celular ligado alto, ouvindo funk, barulho, gritaria, batendo porta, entrando, bate a porta, sai, bate a porta. Uma senhora com mais de 70 anos, ela presenciou e achou um absurdo, comentou até, que falou com o motorista, que já tinha sido liberado, o médico deu alta, enfim, falou com o motorista para levar ela da ambulância. O que ele respondeu para ela? A senhora espere, que se der para levar, eu vou lhe levar. Tudo bem, espere, mas é a forma de tratamento, entende? É a forma de tratamento. Se senhora, eu estou com serviço ali, até a senhora aguarde um minutinho que eu vou ter... É assim, eu tenho certeza que o Pedrinho, ele não quer esse tipo de atendimento. Eu conheço bem ele. Meu amigo particular, independente de qualquer coisa, eu conheço bem. Então, assim, eu quero também agradecer à saúde. Eu tive visitando, secretário, Limeira, Santa Cruz da Conceição, Conchal, Pirassununga e Rio Claro. Araras, dentro dessa cidade, são um dos melhores hospitais. Um dos melhores atendimentos em visto outros lugares. Tá certo? Eu reclamo, mas eu aponto sugestão. Então, a minha sugestão, como esse item aí de que os senhores aqui estavam falando, da questão de suicídio, eu sugeriria, na minha opinião, o seguinte: em todas as unidades de saúde, principalmente ali na Zona Leste, o Caim Hospital, que tem fluxo de pessoas muito grande, deveria ter um profissional, não sei se tem, não está no meu conhecimento, de dizer, olha, gente, um minutinho só, e falar a palestra sobre este suicídio de depressão, como que se causa, como que se faz, que antes de ontem mesmo, de manhã, pulou um cidadão aí do prédio, né? Então, isso é falta, aí diz, é falta de Deus? É falta de fé? Não, é social. É um acompanhamento social. Então, se tem um agente de saúde ali, em todos os lugares, no PSF, enfim, e que tem aquela multidão, como aqui, e diz, olha, vamos falar um pouquinho, e tem muita gente incomodada ali, esperando aquela fila lá, então até é bom ouvir isso. Então, ocupa a mente, é isso, e vai todo dia, mesmo que seja a mesma pessoa, todo santo dia que tiver essa aglomeração de pessoas, falar isso, para sair conscientizado do fato que deve ocorrer, né? Eu mesmo já encaminhei, o prefeito falou para mim o seguinte, que está montando aqui no Tangará, né, um órgão lá de psicologia, alguma coisa assim, para atender as pessoas, um centro para atender as pessoas dessas informações, que se tiver alguém que encaminhar, né? Então, assim, eu fico muito contente, mudou muito. Outra, a fila que se pegava 1h da manhã, a pessoa dormindo no hospital lá, no Zona Leste, para marcar um exame ou para marcar uma consulta, dormia lá. Hoje não, quero agradecer, sim, ao Executivo por minimizar este tipo de situação, os profissionais que estão exercendo essa função. Hoje não precisa o médico chegar a marcar, não. O oftalmologista também, você pode chegar lá e ir direto. Isso é muito importante. Só que eu fiquei um pouco absurdo lá é as listas de médicos. Já estão agendadas, lotadas, aí eu fiquei preocupado no PSF do Versalhes. A doutora lá, muito competente, gostei muito dela, só atende 10 pessoas. Eu acho que é pouco. Eu não sei qual ela vai fazer outra tarefa, eu gostaria de que isso fosse mais um pouco espanado. Então, secretário, essas são as minhas reivindicações e apontações, apontando a solução. E como também que a senhora Rose falou para mim, a questão do pessoal, de consultas que marca, daí a pouco não vai. Aí perde a vaga de outra pessoa. Então, eu sugeri o seguinte,
colocar em todas as unidades que as pessoas que... baixar uma portaria, que as pessoas que fazem esse tipo de natureza aí e tal, vê as encarretações que dão para eles, entende? Olha, não pode ter que... É tantos dias antes avisado, porque senão já coloca outra pessoa de imediato, entende? Por exemplo, assim, tem sua consulta é amanhã. Hoje é 25, bom, sua consulta é dia 28, quinta-feira. Aí o agente do hospital, do PSF, enfim, que seja, liga para essa pessoa. A senhora vem tal dia? Vem. Então a senhora tem que vir aqui justificar que a senhora vem, senão eu vou colocar outra pessoa no lugar. Baixa a portaria. É uma opinião. Baixa a portaria, deixa lá escrito para todo mundo ver. Coloca bem do tamanho dessa tela aí, porque tem gente que nem consegue ainda enxergar. É como eu vi falando aqui, só lembra de Deus e da polícia quando está na hora do perigo. Então, essas são as minhas apontações e minhas reivindicações, secretário. Obrigado, Rosivan. Eu acho que isso é importante. Em todas as ações, tudo que você comentou, nós estamos cientes, estamos atrás de melhorias, né? E, acima de tudo, de forma progressiva. Em relação ao atendimento, nós já melhoramos bastante. Em relação às filas que nós tínhamos da madrugada para as especialidades, nós já não a temos mais. Em relação ao absenteísmo, às ausências, foi importante você tocar nesse assunto. Eu acho que aqui também cabe até ao Romildo também, com os demais vereadores também nos ajudarem em relação a isso, viu, Romildo? Tem caso, rapaz, só para você ter ideia, a gente tem, às vezes, um fretamento de um ônibus para fazer um determinado exame de oftalmologia em Rio Claro. Tem 40 pessoas agendadas por dia, sobram 13 no ônibus. O restante falta. Então, nós chegamos a situações de absenteísmo de 40% a 60% em algumas ocasiões, em exames complementares, em relação a consultas. E isso é um absurdo, é uma falta de respeito para aquele realmente que precisa. Então, não sei se haveria possibilidade da gente cobrar de forma mais rigorosa, mais severa a esse munícipe que não justifica a ausência ou não comunica antes à unidade que naquele dia ele não poderá estar realizando aquele exame. Eu acho que você justificar, sem problema nenhum, mas a ausência injustificada, é um gasto a mais para o poder público, é a fila que aumenta, é um reagendamento que nós temos, que é a dificuldade muito grande, e é pior de tudo, essa pessoa que falta sem justificativa, ainda vai na semana seguinte na Secretaria de Saúde brigar na mídia, nas redes sociais, que a consulta está demorando. Então, é importantíssimo essa sua colocação, viu? Em relação às reformas, é o que eu comentei, dentro da nossa possibilidade financeira, o que nós poderíamos fazer até o momento, aquilo que a gente vem realizando, né? Isso mesmo por causa dos recursos, por causa da falta de funcionário, e o que nós temos para hoje, é isso. Progressivamente, a gente vai atrás de melhorias de todas as nossas unidades. Um ponto-chave que vai nos ajudar muito agora é a Faculdade de Medicina, que aqui já está, né? Então, as contrapartidas que eles vão começar a nos ofertar, também entra a parte de reformas, de equipamentos e tudo mais da estrutura. Então, acredito que mês a mês a gente vai deixando as nossas unidades nos trinques, tá? Realmente melhorando essa capacidade mesmo física das unidades, tá bom? Em relação à parte do que você presenciou, da participação sua como munícipe em relação à atenção, em relação ao que pode ser melhorado, é de grande valia, tá? Isso nos ajuda. Crítica construtiva sempre bem-vinda, tá? É diferente daquela crítica onde a pessoa te pergunta uma coisa, você explica, ela finge que não escuta e continua a descer a lenha na gente, né? Então, acho que as coisas que estão erradas, que a gente precisa consertar, é claro, é evidente. As críticas construtivas serão sempre bem-vindas na nossa gestão. E, acima de tudo, a gente está em prol aí da melhoria para a saúde num todo, né? Em relação a toda a população. Tá bom? Isso em relação à Santa Casa que você comentou lá, do atendimento, tá? Assim,
Eu vou colocar uma coisa bem simples. A gente vem agora, se Deus quiser, a gente também vai fazer os trabalhos de capacitação, de orientação nas unidades. A gente está bolando uma estratégia no SECOM, talvez em todas as unidades, a gente deixar uma televisão lá passando vídeos de esclarecimento nos mais diversos setores e patologias, tá? Na parte preventiva, nas orientações, para que serve uma unidade de estratégia de saúde da família, para que serve uma unidade básica de saúde, qual que é o público-alvo para ser atendido na UPA, qual que é o público-alvo para ser atendido no pronto-socorro da Santa Casa, o que acontece se a pessoa faltar nas consultas e nos exames. Então, essa campanha de elucidação a gente vai colocar em prática cada vez mais, tá? E, infelizmente, a gente lida com a população, né? Em relação ao atendimento, a forma de atendimento, infelizmente, a gente não consegue dar conta com que todos atendam da mesma forma, tá? Isso é em todo setor, em qualquer repartição, é no banco, é na padaria, é no açougue, é na sua casa. Em qualquer setor a gente está lidando com pessoas de diversos graus de educação, de bom senso e até mesmo aquela coisa que a gente fala do famoso respeito para com o próximo, tá? Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer com que todos tenham o mesmo atendimento. Em busca disso, nós estaremos, sim, sempre, tá? Mas, infelizmente, pontualmente, uma ocasião ou outra, pode acontecer esse tipo de situação, tá bom? Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença aí de todos, tá? E que tenhamos um outro quadrimestre melhor do que esse que nós tivemos, tá? Um abraço, boa noite a todos.